Primeiramente, boa noite, boa noite. Eu costumo fazer sempre à noite. O restante da companheirada, bom dia, né? Boa tarde, eu não almocei não, então é bom dia ainda. Bom, companheiros, a princípio eu queria tentar resgatar um pouco do que foi essa campanha, Cláudio. Desde o início, nós nos propusemos a fazer essa campanha conjunta e, se assim será, vamos terminar também conjuntamente. E foi um pacto que a gente fez aqui, os companheiros que participaram de outras atividades, pactuamos que só assinaríamos o acordo conjunto, eu e a companheira Cláudia Eloy. Tá? E essa campanha, ela nos deixou uma lição muito importante, que foi resgatar uma história de luta conjunto dessa categoria, que não foi um privilégio dos companheiros, e eu estava lá, mas eu não sou tão antigo não, os companheiros em 90, o Arnaldo também estava, mas o Arnaldo é velho, eu não sou não. Tá? Estava estagiando, né? Então, na década de 50, início da década de 60, essas duas categorias já se afinavam a fazer movimentos e campanha conjunta. E é histórico esse momento para nós, que estamos resgatando essa luta conjunta. Está tão conjunta que hoje eu estava fazendo uma caminhada às 4 horas da manhã, quando deu 5 horas eu encontro a presidente do sindicato de jornalistas dando a mão, dizendo que ia fazer a caminhada junto comigo para continuar a campanha conjunta, hoje 5 horas da manhã. E terminou a gente discutindo a questão das duas categorias da caminhada. Parece que Cláudia não tem mais o que fazer. Eu vou fazer minha caminhada na linha atrás para estar discutindo a questão das duas categorias. E foi importante, interessante, que a gente discutiu algumas coisas para hoje, agora, para estar discutindo com vocês. Eu quero dizer para todos, e principalmente para os trabalhadores gráficos, da importância de a gente ter vocês junto conosco. Porque a gente chegou até hoje aqui graças a esse movimento conjunto que a gente fez. Obrigado, jornalista, tá? Por entender que o momento requer cada vez mais a gente estar fazendo esses movimentos no coletivo e ampliando esse coletivo com categoria co-irmã. Quero dizer para os companheiros gráficos que a gente chegou a um patamar da última Assembleia até agora, em cima de algumas movimentações do qual vocês fizeram. Primeiro, aquele ato que a gente saiu daqui no conjunto com os jornalistas e fomos para o JC, e os companheiros do Diário de Pernambuco, na sua maioria, entenderam que era importante a gente ficar por cerca de quase 5 horas paralisado, contribuiu. Em segundo, as conversas que a gente teve com os trabalhadores da Folha de Pernambuco. Tivemos conversas paralelas com equipe A, equipe B, fora do ambiente lá da Folha. Os companheiros da Folha, em outras oportunidades, também tiveram aqui, à tarde, à noite, a gente fazendo essas conversas. E também
né, numa empresa onde teve a maior resistência de mobilização, a gente teve uma conversa individual e terminou essa conversa individual se tornando coletiva. E no conjunto, com os companheiros jornalistas, eu falei para os companheiros da direção, os companheiros de jornalistas realmente estavam muito mais mobilizados do que os gráficos. Muito mais. Mas a gente tem que perceber que existia e existe o medo dessas duas categorias juntas. Porque uma completa a outra. Pode ter certeza. Não existe o jornalista, não existe o gráfico. Se não existe o gráfico, estou falando em termos de jornal, não existe o jornalista. Então foi de fundamental importância, porque do outro lado, ele nunca esperava que a gente tivesse essa unidade, essa compreensão que é muito difícil, né, a gente lidar com diversos tipos de cabeça. E pela primeira vez, pelo menos para mim, desde 1990, a gente convergiu em tudo. As duas direções, Cláudia, está de parabéns, porque a gente convergiu em tudo. E até agora, nesse momento, a gente tem uma proposta que todos vocês são conhecedores. E não é normal as empresas fazerem isso. As empresas, meus companheiros jornalistas, as empresas chamaram seus chefes, seus coordenadores e mandaram avisar que a gente tinha conquistado 8%. Reuniu com os companheiros da Folha, reuniu com os companheiros do JC, reuniu com os companheiros do Diário. E por que é que fizeram isso? Porque estava ainda com interrogação na cabeça deles, e quero que continue essa interrogação, porque dias mais duros virão para a gente enfrentar. E se a gente não tiver unido e unificado essas duas categorias e trazendo outras mais, Cláudia, a gente tem que começar também a discutir mais profundamente com os companheiros dos radialistas, que são mesmos padrões, em alguns espaços está no mesmo ambiente de trabalho que nós, e também os companheiros publicitários, que lá atrás também fazia parte da Intersindical de Comunicação, que são categorias fins. E companheiros, gravo, esses 8% foi fruto desse movimento que nós fizemos. Esses 8%, ele veio não por bondade, não por graças que a empresa queria dar. Vocês são conhecedores de que a proposta, a princípio, era o INPC, as duas categorias, depois era o INPC e alguma coisa lá para março. E foi fruto dessas movimentação que hoje a gente está aqui trazendo 8% para os trabalhadores gráficos, mais um piso de 1.325 que teve um adicional de 4,53 de ganho real. Nenhum trabalhador gráfico que entra na empresa, sendo profissional ou não, poderá ganhar menos do que isso. Isso é fruto desse conjunto de luta. E mais, tiramos uma estratégia de só
lutar pelas questões econômicas, que a gente precisa, Cláudia, aglutinar força, armazenar força para os embates que vem mais na frente, porque tínhamos a consciência de que o momento era muito difícil e um momento onde estava se criando uma nova entidade de representação patronal, que seria muito difícil, e foi, e será muito difícil. Então a estratégia foi essa, a manutenção de todas as cláusulas sociais, da qual a gente tem até hoje, foi mantida, tá, companheiros? Mas a luta ela não vai parar aqui. Ela vai ter que continuar com mais qualificação por parte nossa, e todos nós, principalmente das direções, precisa se qualificar para os embates que vem pela frente. Eu queria colocar para meus companheiros fazer a votação, mais uma ressalva. A ressalva é o seguinte: se for aprovado, a gente só assina o acordo se for aprovado do jornalista também. Porque se eles acham que ia nos dividir com propostas diferentes, apesar que daqui a pouco Cláudia vai passar alguns avanços importantes, eu acho, na minha concepção, importante, muito avanço, graças ao esforço das categorias, o esforço desta companheira aqui, que ela não foi hoje só caminhar conosco, não. Ela estava muito agoniada, que ela queria trazer uma proposta bem melhor do qual ela vai apresentar. A companheira não parou um instante até agora, esse momento, de estar lutando por vocês, jornalistas. Mas que vocês deveriam ter um grande orgulho de ter esta mulher à frente da representação do sindicato. Porque eu, enquanto um operário gráfico, me sinto lisonjeado, cara, e orgulhoso e honrado de ter, junto com você, esse período a gente está lutando junto. Eu tenho muito orgulho disso e quero que fique registrado, Lidiana, esse orgulho de ter lutado com essa companheira. Apesar que parece que eu conheço essa companheira há bem mais tempos atrás. Ela parece que estudou comigo, ela não é tão nova assim não. Tem que entregar, o pessoal tem a facilidade de fazer as coisas no curvo e tal. Depois eu vou pedir a fórmula para ela. Então, companheiros, brincadeira à parte, vamos colocar a votação por gráficos, que é um piso de 1.325 e um percentual a partir de 1º de outubro, que era a coisa mais difícil de dizer que vinha ganho real para a gente. Veio ganho real graças à luta dessas duas honrosas categorias. Quem é a favor de 8% e o piso de 1.325, os gráficos, levanta o braço. Pode baixar. Quem é ao contrário? Quem se abstém? Então, aprovado a proposta dos gráficos, mas com a ressalva que a gente falou. Só assinaremos o acordo se o jornalista aprovar a proposta dele. Se não aprovar, o sindicato não vai assinar acordo, não. Para finalizar, Cláudia, está doida para falar, tem que quebrar essa questão da ansiedade. Olha, companheiro, Manuel está usando, eu esqueci, meu bigodinho. Esse mês de novembro é um mês
mês de outubro foi sobre a prevenção do câncer de mama. Esse mês de novembro é a questão da prevenção do câncer de próstata. Eu quero dizer aos companheiros gráficos, o jornalista está fora que eu não tenho essa intimidade. Quero dizer aos companheiros gráficos que façam esse exame. Se tiver algum receio, eu vou com vocês e prometo não divulgar besteira. Um grande abraço, companheiros e companheiras. Passar para a Cláudia, que ela está na agonia, está já tomando o microfone.